Está na hora da nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o fotógrafo Plínio Júnior, que está aqui para falar de foto corporativa e posicionamento de imagem. Bom dia, Plínio. Tudo bem com você? Bom dia, meu amigo Marcelo. Desculpa, começa de novo. Bom dia, meu amigo Marcelo. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com você nessa Imagina, manhã. e eu é que Obrigado. agradeço porque sei como é a agenda de um profissional tão atribulado e fiquei muito contente em saber que você está nessa nova pegada aí, porque eu te conheço lá de trás, quando seu pai ainda tinha uma loja fotográfica ali no calçadão de Araçatuba, Verdade, não é? Marcelo, verdade. E aí depois você passou para foto social, foto publicitária, fez um mundo de coisa e hoje está na fotografia corporativa. Como é que você iniciou essa nova etapa aí da sua jornada, Plínio? Muito bem lembrado, nessa época da loja do meu pai. Nós tivemos loja durante aproximadamente quase 11 anos ali. E eu iniciei na fotografia social, né, que é de eventos. Só recapitulando aqui, e eu jamais imaginei que existiria um nicho de fotografia corporativa, né? E de fato eu fui convidado em 2017 para fazer, de 16 para 17, para fazer parte de uma revista, do qual eu era responsável pela fotografia da capa e das internas também, ou seja, a revista ali, a minha responsabilidade era muito grande, né? Porque uma revista, de fato, ela é pega, quando você está numa clínica ou um lugar, pela capa. É a capa que acaba ali te chamando a atenção. Então era muita responsabilidade. Eu fiquei 3 anos sendo um profissional responsável por essa revista, pelas capas, e ali eu tive uma experiência muito grande. E aí encerrou meu contrato, depois de 3 anos, e eu percebi que essas pessoas continuavam sem aquelas fotos. Eu falei, peraí, eu estava prestando esse trabalho através da revista, eles pagavam um valor considerável para a revista estar saindo na capa, um valor muito alto. Eu falei, eu preciso continuar isso, mas de que forma que eu vou continuar, como que eu vou chegar, que nome que tem isso, eu não sei o nome do que eu vou vender. E aí nasceu o nome, na ocasião, naquele ano ali, 2017, 2018, Portfólio Fotográfico Profissional. Portfólio fotográfico, legal. E é interessante que esse nome, Portfólio Fotográfico Profissional, não existia nem no Google, só existia ou portfólio fotográfico ou portfólio profissional, que de fato é um portfólio do Marcelo, de trabalho, né? Assim, mas o portfólio fotográfico profissional não, eu criei esse produto e no Google de fato não tinha esse nome, né? Quando você digitava, ele vinha diretamente para o meu trabalho e eu acabei criando esse hashtag. Então, se você digitar esse hashtag, ele vai direto para todos os meus clientes, desde o primeiro lá de 2016, 2017, existe esse nome já. Interessante isso, hein? E o que aconteceu pós-pandemia, onde nasceu o posicionamento de imagem, né? Que já existia esse termo, obviamente, esse nome. Foi um posicionamento pós-pandemia que as pessoas, os empresários, empreendedores, começaram a se posicionar de fato de maneira digital através da fotografia. Então, criou-se muito rápido, né? Criou-se no sentido de usar esse termo, né? Retrato corporativo, retrato profissional em todo mundo. Isso não estou dizendo no Brasil, em todo mundo. E uma curiosidade, Marcelo, dentro do que eu estou fazendo hoje, do nicho da fotografia, é o segundo mais vendido no mundo hoje. A fotografia corporativa é a mais procurada do mundo. Porque todo perde para social ou para publicitária? Não, ela perde para o casamento. Tá, perfeito. Porque casamento é de segunda a segunda. Exatamente. Mas quem diria... E todo mundo contrata, né? Ninguém deixa de tirar foto no casamento, né? Tá certo. Sim. E aí a corporativa vem ali a reboque e diz, puxa, que legal, então, cara. Olha só a importância disso, né? Sim. Então, eu me recordo quando eu comecei a fazer, tinha eu e mais 3 ou 4 especializados no sentido que estavam começando a investir energia e conhecimento naquilo dali. Não tinham 5 no Brasil. Não tinham. Caramba. Um deles. Então você é um dos pioneiros na fotografia corporativa. Essas informações que eu tenho são segundo redes sociais, correto? Certo. Pode ser que, obviamente, que tenham outros que tinham começado. Hoje tem dezenas, centenas de profissionais. Então vamos lá, farei eu a correção. Plínio Júnior é um dos pioneiros da fotografia corporativa no Brasil, quiçá no mundo, de acordo com as redes sociais. Muito bem, continue, Plínio. De acordo com as redes sociais. Posso estar enganado, certamente, mas segundo a minha pesquisa,
Foi dessa forma. E aí, Marcelo, acabou crescendo muito rápido, né? De 2020 para cá. Em 2020, obviamente, a gente ficou parado, mas 21 começou a voltar, 22 aconteceu muito rápido. Então, hoje, acredito que eu estou batendo aí, chegando próximo aos mil clientes que eu atendi na fotografia corporativa. Que é uma quantidade relevante, porque meu trabalho não é escalonado, é Sim. 1 a 1. Não tem como sentar 10, eu fotografar 10. Ele é absolutamente personalizado, né, Plínio? Personalizado, exatamente, Marcelo. Eu dedico uma energia diferente e alta para cada um dos meus clientes, porque um cliente nenhum é igual ao outro, obviamente. Então, é uma roupa, é um cabelo, é um rosto, é uma harmonização diferente. Fora que eu estou imaginando aqui, me corrija se eu estiver enganado, obviamente, que você se senta com o cliente quando ele o procura e você tem que entender o que ele busca, o que ele quer e a melhor forma de você oferecer esta solução para ele. Eu me lembro que fiquei sabendo que você estava fazendo esse trabalho, olha, posso estar enganado por meio de um colega publicitário, Ernesto Mendonça, que um dia tomando café me disse, né? Nós que falamos muito sobre posicionamento de imagem, mas de forma geral, não especificamente de foto, ele disse, Marcelo, você já viu o trabalho que o Plínio está fazendo? E eu não tinha visto, entrei, peguei. E aí, salvo engano também, semana passada, eu olhando as redes sociais da Andréa Gigliotti, que é nossa colunista. Que passou por aqui. Exatamente. E aí eu olhando, falei, poxa, ela está tirando foto com o Plínio. Na sequência nos encontramos lá na Sambelli tomando um café e aí te convidei para vir aqui. E percebo que então você faz isso, você se senta, você investe um tempo para entender e não é apenas a foto, né? Você conversa para explicar para o cliente, foi isso que eu pelo menos abstraí, em como ele deve utilizar e como aquilo vai ajudá-lo a impulsionar o negócio dele. É por aí? Exatamente. Marcelo, existe algo que é fundamental dentro da minha área, que outros profissionais acabam não fazendo, pulando isso daí, e acaba não se dando tão bem, não tendo, como eu digo, um resultado expressivo na fotografia corporativa. O que é que eu faço, de fato? Com os meus clientes, todos eles, sem exceção, ainda que eu tenha amizade com você, por exemplo, quando nós marcamos para fotografar 10 ou 15 minutos antes das fotos, eu sento com você e a gente tem uma outra conversa. E aí eu vou pesquisar mais sobre algumas particularidades suas, né? Sobre sua vida profissional, o que você gosta, se você tem receio de ser fotografado de um lado ou de outro, que você não gosta. Então eu faço umas perguntas estratégicas para saber mais do meu cliente. Até nas questões no âmbito emocional eu faço perguntas também. Eu tenho clientes, por exemplo, é um testemunho muito breve aqui, eu tenho uma cliente, uma mulher, que durante as fotos ela simplesmente travou, ela não conseguia fotografar mais a ponto de chorar, Marcelo. Ela Olha parou, isso, sim. E aí eu já estava fazendo esse estudo antes, eu e minha esposa, em comportamento emocional, inteligência emocional. Então, eu parei o ensaio fotográfico ali, porque aquela foto que eu queria não existia ainda, aquela foto de capa, não existia ainda. Nós batemos um papo, deixou tudo off ali, eu fiz algumas perguntas e eu percebi que ela tinha bloqueio em questão da beleza dela, do queixo, algumas coisas que alguém falou algum dia. E ela guardou. E ela guardou, então, nós paramos, ela foi ressignificar tudo isso a respeito, e aí na segunda fase nós conseguimos alcançar aquela foto. Olha isso, que bacana. Aquele objetivo que eu queria. E foi assim. E aí a gente tem que, indo inclusive para a parte final da entrevista, que a gente precisa ir para um break daqui a pouquinho, a imagem, ela te ajuda a vender, como eu disse. Então você usa a foto, a foto corporativa, ô Plínio, os empresários, os empreendedores, as celebridades que te procuram, as personalidades, elas usam no final das contas para colocar onde, para expor onde estas imagens. Marcelo, ficou uma resposta em aberto que você me fez, para onde essas fotos vão, né? Sim. Assim, hoje existem os estrategistas de redes sociais, certo? Os impulsionadores que pegam a sua conta e impulsiona de uma forma gestor correta. De tráfego, tá? sim. Então, eu estou completamente gestor de tráfego. Eu estou completamente ligados a eles e eles a mim, porque se o meu cliente vai a eles sem foto, eles vão perguntar, tá, cadê o seu material? E se eles vêm a mim sem o estrategista, quando fica pronto o material, quando eu entrego o material de fotos escolhidas,
eles vão procurar um estrategista que é para direcionar para o lado correto. Certo? Perfeito, então nós estamos completamente ligados, eu e esses gestores de tráfego. Eu conheço alguns aqui no Brasil, alguns outros bem relevantes também. A outra pergunta foi para onde vai? Além das redes sociais, eu posso colocar no site da empresa, quando eu coloco quem sou eu, ou quem é a equipe. Mídia impressa, Televisa, outdoor, redes sociais, obviamente, incluindo a categoria mais expressiva no corporativo, que é o LinkedIn. Perfeito, perfeito. É fundamental. Você pega um currículo de um cara lá, que tem um currículo tremendo, expressivo, mas a fotografia dele não condiz com o currículo e com o cargo dele numa usina, que ele ganha uma pequena fortuna ali, mas a imagem não condiz. Então, quando eles perceberam essa necessidade de alinhar o currículo com a imagem, que é de fato necessário, aí eles se atentam e vão buscar um profissional capacitado para entregar aquela imagem. Porque a imagem do profissional, ela está muito alinhada com fechamento e conversão naquele momento, com convencimento, com credibilidade e confiança também. Perfeito. E a minha responsabilidade é essa, entregar uma imagem sua com autoridade, Marcelo. Independente da sua área. Perfeito, 8h33, a gente vai para um rápido intervalo. Aqui é assim, Plínio, a gente nem nota, 10 minutos se foram, porque a entrevista é boa, enfim, o conteúdo é relevante. A gente vai para um rápido intervalo, no segundo bloco a gente volta a conversar, tudo bem? Ok. É isso, agora são 8h33. Hashtags fotografia corporativa, posicionamento de imagem, estratégia corporativa, invista na sua imagem. Em 2 minutinhos a gente está de volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Nosso entrevistado, que continua aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o Plínio Júnior, fotógrafo, que está falando de foto corporativa e posicionamento de imagem. Falou aí que trabalhou já no social, o pai e a família tinham um laboratório de fotografia no calçadão de Araçatuba, lá na década de 90, 80, 90, Plínio? 90 e 2000. 90 e 2000. E aí passou para foto social, foto de eventos, foto de casamento, aí um pouco antes da pandemia, mas principalmente na pandemia, partiu para fotografia corporativa. E aí, uma pergunta que ficou no ar, que era, inclusive, Plínio, falar que a Madalena Celoni está falando aqui, ó, muito interessante esse trabalho de fotografia do Plínio. No final das contas, qual é o público-alvo de Plínio Júnior na fotografia corporativa e posicionamento de imagem? Marcelo, o público-alvo hoje do meu trabalho, da fotografia corporativa, é aquele público que está ligado a redes sociais de fato, né? que está no celular e vendendo o seu produto, seja infoproduto, seja de alguma forma aparecendo ali, ligado dentro da questão profissional, vendendo de fato. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que usam redes sociais somente para passear, somente para de curiosidade, eles não sabem de fato nem para que serve. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é advogado, ele tem um Instagram, mas não tem publicação nenhuma. E eu perguntei por curiosidade, tem alguns dias, falei, Mauro, cadê suas fotos? Por que você não usa? Ele falou, cara, eu não sei usar o Instagram. Ele usa para ficar olhando as dos outros e não abastece a dele. E como nós sabemos que o Instagram é um algoritmo, essas contas, quando não são relevantes, elas nem aparecem, na verdade, né? Então, assim, meu público-alvo são empresários, empreendedores, vendedores, no modo geral, mas que estão ligados 100% de fato a redes sociais, principalmente ao LinkedIn. Perfeito, que é uma rede focada em mundo corporativo, profissão, trabalho de fato. Muito bom. Sim, objetivamente esse é o meu público, né? Em todas as áreas. Celebridade você também fotografa? Eu atendi alguns clientes. Estou vendo aqui que me falaram que você já teve foto na revista Forbes. É isso mesmo? Aconteceu. Eu tinha esse sonho, esse desejo, por coincidência, está nos meus stories hoje, eu coloquei. Em fevereiro deste ano, Marcelo, eu fui num evento bem expressivo em São Paulo, um dos maiores da América Latina, esse evento, do qual ali foram 3 dias, e eu atendi nesses 3 dias 27 pessoas em 3 dias. 27 pessoas é uma quantidade expressiva. Com certeza. Em 3 dias, como você bem disse, sendo 1 a 1, né? E ali desses 27 profissionais que eu atendi,
eram todos palestrantes, praticamente, sendo que desses 27, acho que uns 15 são famosos, relevantes dentro do mundo corporativo / digital, correto? E eles são palestrantes. E ali, Marcelo, tinha uma mulher, a Lilian Majeski, tá certo? Ela é brasileira, ela mora em Boston há quase 20 anos. E eu a fotografei em fevereiro, naquela ocasião, e acredito que 40, 50 dias após, ela foi eleita pela Forbes People como uma mulher expressiva pelas atitudes dela ligadas a outras pessoas do mundo corporativo, que era uma palestrante bem relevante nesse mundo. E ela foi eleita e escolheram uma foto que eu tinha acabado de fazer nela em fevereiro. Então, sim, tem uma foto minha lá na Forbes People. Que legal, cara. Lilian Majeski. Isso, ela está no meu Stories hoje. Estou vendo aqui, consultora de negócios, pernambucano do Recife, fundadora e presidente de uma ONG, líder comunitária e ativista representante da mulher imigrante brasileira nos Estados Unidos. Puxa vida, hein? Lilian Majeski, quem quiser conhecer, lilianmajeski.com, ela tem um site próprio, e Majeski é M-A-G-E-S-Q-I. Muito bom. Ela é ligada mais ao mundo feminino, né? Sim, sim. Na verdade, independe do setor, Plínio Júnior está lá para fotografar, retirar a essência da pessoa e ajudá-la a expor a sua imagem de forma corporativa. Muito bom. Sim, eu sempre gosto de dizer, e não vejo problema algum, falar assim, cara, isso ajuda a te ganhar, isso ajuda você a ganhar dinheiro, você se posiciona, como você estava falando no primeiro bloco. Você vai fazer um currículo e às vezes não coloca a foto, mas pode fazer toda a diferença. Sim. E você colocar uma foto que seja condizente com aquela imagem que você quer passar. Você não vai colocar uma foto de CEO vestido de qualquer jeito, gargalhando no meio de um churrasco. Exatamente, não é? Faz sentido. Exatamente. Então, tem que pensar, e aí o Plínio vai lá, conversa com a pessoa. Leva quanto tempo uma sessão aí de fotos, ou às vezes acontece de haver mais de uma sessão? Marcelo, boa pergunta. Hoje, nas minhas opções, eu tenho opções de 10 fotos, né, 25, 50 e 75. Caramba. Então, mais uma média ali, um ensaio bem produtivo, ele acontece em 45 minutos. 45 minutos. Mas se for preciso, como você disse que teve, inclusive, uma cliente sua que chorou, foi algo interessante, curioso, e tem gente aqui perguntando, tem essas coisas assim, tem mais algum caso curioso que você possa dizer? Eu só quero dizer o seguinte, Plínio, eu promovo um treinamento chamado Media Training. Eu treino os meus clientes para falar em público e também, mas principalmente, para dar entrevista e se posicionar condizentemente com o que ele deseja, a mensagem que ele deseja passar, a reputação, a imagem da empresa dele e dele próprio. E eu costumo dizer, e eu utilizo um dado ainda da década de 90, quando eu comecei a promover este treinamento, um estudo feito na Inglaterra, que dizia o seguinte, preste atenção, mais de 90% dos ingleses prefere morrer do que falar em público. Porque eles são muito travados. No final das contas, é isso, né? Você está se expondo. Então, eu estou imaginando que, guardadas as devidas proporções, com você é a mesma coisa. Então, vamos tirar foto. Tirar foto, tá tudo certo. Sentou ali, ficou em pé, cruzou o braço. Mas não, né? Quando ele vê os equipamentos, a luz, começa a bater papo, dá um certo receio, e aí você tem que ganhar um tempinho ali para fazer a pessoa relaxar e tirar a foto que vocês esperam. Marcelo, quase todos eles me dizem o seguinte, durante ou pós-sessão, eles não imaginavam que seriam daquela forma. Né? Eu atendo os clientes e depois de 10, 15 minutos eu dou uma parada, um intervalo, e mostro algumas fotos no visor, como está sendo a sessão, o resultado. E o cliente olha para mim, poxa, eu não imaginei que fosse assim, eu imaginei que eu fosse ficar sentado numa parede, e se fosse fazer umas fotos, tá tudo certo. Mas não é uma reclamação quando ele fala isso. É uma experiência que eles falam, vai ser uma experiência, e eu estou gostando demais. Acaba destravando algumas questões emocionais ali durante essa sessão de fotos com eles, né? Principalmente na questão das mulheres ali, trabalham muito na vaidade e autoestima. Então, quando eu mostro o resultado, nem o cliente, nem aquela pessoa, Marcelo, sabia que ela era tão fotogênica daquele jeito. Você me perguntou de um caso interessante. Teve uma ocasião que um cliente me contratou, uma mulher, ela falou, Plínio, eu estou contratando você para fazer as fotos do meu marido, né? E aí
porque ele não era ele que fazia isso, e porque a esposa falou assim, sou eu quem vou cuidar das redes sociais dele, do YouTube e todos os outros canais, então estou contratando você. E aí nós combinamos, eu cheguei no momento lá de fotografar, ele subiu um pouco inclinado, meio desanimado, falei, poxa, esse é o meu cliente, né? Eu tinha conversado com ela, não com ele, na verdade eu tinha que ter falado com ele. Aí nós sentamos, batemos um papo, ele estava um pouco sem muita expectativa, estava um pouco desanimado, nós sentamos, eu dei um up ali, expliquei como funcionava, ele se posicionou corretamente com a roupa, cabelo, enfim, arrumou tudo ali. Resultado desse ensaio, foi tão produtivo, foi tão benéfico o ensaio, que depois a esposa dele me deu um feedback falando, Plínio, o nosso casamento não estava tão legal, não estava tão quente, e depois dessas fotos, eu vi que meu marido é tão bonito, é tão fotogênico, né? Então eu queria te agradecer, porque eu estou vendo meu marido de outra forma, e fez bem para ele. Olha só, às vezes a gente acha que acontece mais com a mulher, né? Por ser mais vaidosa, mas não, os homens são muito vaidosos também. E eu tenho visto isso de perto, né? Eu até acho que eles são mais hoje, né? Alguns até metrosexuais, né? Que cuidam demais, enfim. Mas a esposa veio me agradecer porque tinha ali reacendido o casamento através daquelas fotos. Ele ficou muito bonito. Você sabe que eu sou obrigado a te fazer uma pergunta, que o pessoal, inclusive, está me questionando aqui no WhatsApp pessoal. Mas, viu, o Plínio, ele faz muito retoque, usa muito Photoshop, edita demais a foto, a pessoa fica mais bonita de fato, ou não, ele deixa a pessoa com os contornos de realmente como ela é? Cara, essa pergunta é essencial. Existem perfil de profissionais na fotografia, Marcelo. O meu perfil, Plínio, não é retocar a imagem, certo? Uhum. Eu não, como que eu te digo? Eu não mudo características originais, não sei se seria a palavra, né? Mas características originais do rosto da pessoa. O que é que eu removo ali, por exemplo? Uma espinha. Sim. Corte. Eu ainda pergunto pro cliente, esse cortinho aqui, ou essa verruguinha, não sei. Posso tirar? Posso tirar, tudo bem, Plínio. Às vezes a pessoa quer deixar porque é uma marca registrada dela, né? De nascença que tem sentimento envolvido, enfim. Mas eu respeito, mas eu pergunto, eu não tiro, tá? Agora, se eu uso algum filtro para amenizar brilho ou oleosidade da pele. Tá? Que a Apenas pele... isso. Sim, exatamente, né? Mas o que eu realço? Alguns pontos que eu, em particular, vejo no rosto daquela pessoa. É o olho, é um brinco, os dentes, que eu realço em nitidez, em clareza. Mas aqui em questão de deformar, de mudar a estrutura do rosto, não. Perfeito. Não. Mas já houve pessoa que o cliente, a minha bochecha, meu maxilar, enfim, são questões técnicas e bem pessoais que eu acabo alterando, mas porque o cliente me orienta a fazer aquilo dali. Perfeito, tá perfeito. Mas o show do negócio, resumindo, respondendo a sua segunda pergunta aí, o show, Marcelo, de fato, é a luz que eu trabalho, é a posição, é o ângulo da luz. Por exemplo, tem cliente que eu atendo que tem um maxilar mais recuado. Como que é que eu faço para não expor esse maxilar mais recuado? É uma luz, um outro ângulo que eu trabalho, que aumenta o queixo. Perfeito. São técnicas. A partir dessa pergunta, vamos lá, é uma na sequência. Você, particularmente, tem um perfil que gosta mais de fotografar? É rosto, é pele? O que você prefere? Ou o cliente é que tem que falar para você, olha, é isso que eu quero, e você tem a prerrogativa de dizer, penso que é melhor de outra forma? Eu descobri que eu sou apaixonado, Marcelo. O ano passado completaram 20 anos de fotografia, que eu trabalho com fotografia profissional. Desde 2002, completou 20 anos, né? E ao longo desse tempo na fotografia corporativa, Marcelo, eu descobri que eu gosto de fotografar pessoas. Eu já tive convite de clientes para fotografar paisagens, de tudo mesmo, de fato. Mas eu sou apaixonado em fotografar pessoas, rosto. Então não acredito que eu vá mudar. Dá para chamar grosseiramente de retrato? É retrato. Retrato. É retrato mesmo, é corporate no inglês, né? Perfeito. É retrato corporativo ou retrato profissional. E eu gosto em especial, se você me perguntar tecnicamente falando, o que eu gosto de fotografar é pele negra. Eu gosto muito. Por quê? Cara, eu acredito, a pele branca, né, como nós assim, por exemplo,
eu preciso ter um controle maior da luz para não ficar super exposta em alguns pontos. Eu não tenho esse problema. Com o conhecimento a gente vai aperfeiçoando. Claro. Mas a pele negra, eu acredito que seja aquele chocolate, uma cor, um contraste. É muito bonito. Eu gosto demais de fotografar pele preta ou negra. Né? Interessante. E uma coisa que me chamou a atenção também, que eu vou olhando assim e falo, poxa, mas por que eu gosto de fotografar isso? E aí eu descobri que eu gosto de fotografar texturas. Por exemplo, homem, se você me perguntar, Plínio, como que vai ser a nossa sessão? Eu tiro a barba ou com barba? Eu falo, Marcelo, com barba. Eu gosto de fotografar homens com barba. Mas não fica meio evidente, assim, se eu quero tirar uma foto sem barba, eu vou lá barbeado. Tem gente que chega, você com a barba por fazer, e pede para tirar a barba? Não, eu tenho uma pré-conversa antes, no agendamento. Entendi. Ali, eu tenho uma pré-conversa antes, eu vou até meu cliente justamente para saber desses detalhes. E ele me pergunta, Plínio, o que você acha que eu tiro? Entendi. Então acontece, não é com... E aí você prefere com barba? Eu falo, cara, a barba... Por quê? Dá ar de seriedade? O que é? Autoridade. Perfeito. Na fotografia, na conversa, seriedade, né, confiança. A barba traz isso, Marcelo. Então não é só eu gosto de barba, eu fico bem, não, ela traz autoridade. Então quando você tira a barba, ela perde um pouco, fica um negócio mais moleque, né? E eu gosto do contraste, da textura da barba na fotografia, onde a luz fica acentuada ali, ela fica muito interessante. Perfeito. Plínio, 9h06, estamos partindo para o encerramento da entrevista. Deixa pra gente os seus contatos, né, para que as pessoas localizem Plínio Júnior nas redes sociais, pode ser celular, endereço também. Vamos lá? Meu contato 100% é no Instagram, é ali que eu trabalho, que eu converso com os meus clientes, fecho negócio, é @PlínioJR.fotografia. No Instagram não tem outro nome concorrente, vai ter só o meu ali que trabalha com fotografia nesse nome. Plínio JR Fotografia? Somente isso. Plínio JR Fotografia no Insta. Rapidamente, ali também tem meu contato WhatsApp se precisar, mas enfim, ali eu envio o orçamento, proposta, ali eu atendo todos os meus clientes de forma rápida. Preciso perguntar também, é no seu estúdio ou você tem mobilidade para em outro local tirar foto da pessoa? Boa parte dos meus clientes, Marcelo, eu atendo no local dele. Porque, por exemplo, eu atendo um advogado naquela mesa corporativa dele, com os livros atrás, eu atendo um médico, o cirurgião plástico dentro da clínica ou do hospital com estetoscópio, então ele prefere ficar no mundo dele para dar mais até, como eu falo, veracidade dentro, para ele se sentir mais à vontade. Mas se eu tenho o meu estúdio? Tenho sim. Em alguns momentos a gente vai para estúdio, em alguns casos, algumas profissões. Mas eu tenho sim, eu atendo meu cliente nessas duas questões. Perfeito, é isso. Então procure por Plínio JR Fotografia no Instagram e contrate Plínio Júnior para fazer um posicionamento de imagem, fotografia corporativa sua, do seu corpo colaborativo, dos executivos da sua empresa e faça com que isso renda em favor da sua marca. Plínio, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Quando tiver algo relevante para compartilhar, você sabe que é bem-vindo sempre aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Obrigado. O pessoal que acompanha o Marcelo, fiquem de olho, que logo ele vai estar com o material pronto dele. Aí sim, o pessoal vai notar que algo está diferente. Obrigado, Plínio, bom trabalho. Obrigado. Agora são 9h08. Por hoje é isso. Jonathan Alves e eu vamos ficando por aqui.